Hoje, no podcast do Arc Select, a gente vai falar sobre a importância da estruturação do escritório para o crescimento. Eu sou Giovana Bonalume, hoje eu sou mentora de arquitetos, eu sou formada em arquitetura, mas hoje eu assessoro escritórios na parte da organização e gestão de projetos. E hoje eu tô aqui com a Elô Trindade, que também é arquiteta e que vai conduzir esse bate-papo comigo. Elô, se apresenta um pouco para quem não te conhece. Conta um pouco sobre a sua história, a história do seu escritório, como que é a estrutura de vocês hoje. Tá. Bom, gente, então eu sou Elô Trindade, sou arquiteta. Hoje sou sócia proprietária da empresa Elô Trindade Arquitetura e Interiores. O foco da nossa empresa são projetos arquitetônicos e de interiores. Nós atendemos também a parte comercial, apesar de residencial ser o nosso forte. Hoje nós vai fazer 6 anos aí no mercado. Nós já estivemos envolvidos em mais de 350, quase 400 projetos aí. Caramba! Em todo esse tempo, né? Nós temos um alto fluxo de projetos em paralelo, justamente por conta de como o escritório é organizado, da nossa equipe. Nós temos aí em torno de 10 pessoas na parte de projetos, né? Fora o administrativo do escritório, sendo 5 arquitetos, né, gerentes, e aí os projetos se dividem entre essa gerência, enfim, entre a equipe. E acho que é isso. Nós fizemos faculdade juntas, Sim. Nos conhecemos na faculdade, exatamente. Nos tornamos melhores amigas. Melhores amigos, exatamente. E a gente teve uma história muito legal também na nossa carreira, né, Elô? Desde quando você saiu da faculdade, na verdade até antes, a gente pode contar que você matava aula pra fazer estágio. Pode contar. Mas não façam isso, gente. A Elô sempre teve, né, essa predisposição muito grande pra trabalhar, né? Sim, e até mesmo de estar na frente, né? Sim. Você nunca teve... você nunca esperou cair as oportunidades no seu colo, sim, né? Sim. Inclusive, depois, quando a gente se formou, a Elô já abriu o escritório dela de cara, já foi atrás. Eu entrei para trabalhar dentro de um escritório. E tudo isso que a gente vai falar hoje também, né? Vai se desenrolar na faculdade, com a nossa história. Isso, na faculdade eu já pegava alguns projetos que dava, né? Então, mais essa parte de design de interiores. Então, eu já ia muito atrás disso. Além, teve vezes de eu estar trabalhando em 3 estágios ao mesmo tempo e mais os meus projetos paralelos. Então, assim, quando eu me formei, eu já tinha na minha cabeça assim, vou abrir meu escritório. Porque eu já tinha um pouquinho essa cartela de clientes ali que possibilitou essa abertura já imediata do escritório. Mas justamente por isso, que é o que a gente estava conversando até antes de chegar aqui, né? Que eu fazia muito essa prospecção ativa, né? Então, de ir atrás do cliente, qualquer lugar que eu sentava, eu falava, olha, eu sou arquiteta. Eu dava um jeito de entrar no assunto que eu era arquiteta, que eu fazia projeto, e foi assim que eu fui conseguindo. Porque sempre surge algum, acabei de comprar um apartamento, tô fazendo um espaço comercial, e aí nisso a gente já vai captando os clientes dessa maneira, né? Então, você acha que isso foi uma das coisas que te fez dar esse boom tão rápido? Com certeza. Porque a gente tinha 3 anos de formado, né? Quando você me contratou. 3 anos, e já e tava você já tinha um nome, assim, muito forte na cidade. Sim. Putz, com 3 anos, assim, de formado, é bem difícil a gente ver um escritório nessa posição. E você já tinha uma visibilidade muito grande. Sim. Clientes, né? Surgiam não sei, você tinha muito cliente, assim. E não era algo de você ser reconhecida, assim, de você já ter um nome, né? Muito pelo contrário, você criou esse nome. Sim, tem que ir atrás. Você acha que foi por essa... Sim, a gente tem que ir atrás. Falava muito com porteiro de prédio, com gerente de condomínio. Qualquer lugar que eu tinha oportunidade de falar sobre o meu trabalho, de, né, pedir indicação, enfim. A gente tem que correr atrás mesmo, as coisas não caem no colo, né? Então, eu acho que foi justamente por isso. Eu estava muito focada em conseguir clientes, em captar clientes, captar portfólio. E também a questão, né, de fazer isso tudo com qualidade. Porque não adianta você captar tantos clientes e depois não atender bem e depois esses clientes saírem falando mal. Então, assim, começou com os clientes, mas todos os clientes me indicavam muito. Todos os clientes que voltavam, que não era por mim que vinha por conta dos clientes. Então, cliente tal te indicou, nossa, cliente tal, fui na casa do cliente X e amei-o, e ele adorou o seu trabalho. Então, assim, tem essa parte de correr atrás do cliente, mas você tem que também arcar com aquilo que você está conseguindo, né? Então, atender com muita qualidade, eu acho que arquiteto não tem vida social, né? Mas, assim, desde o começo mesmo, assim, eu vivia em obra, vivia para atender meus clientes bem. Eu acho que esse também foi um ponto muito importante. A fase da vida também possibilitou tudo isso, né? Enfim, não tinha filho na época, não tinha nada. Então, assim, eu vivia para os clientes. Sim. É isso.
E aí isso gerou, né, todo esse reconhecimento, mais clientes, indicações, enfim. Que aí com 3 anos eu precisei de você. Com tantos clientes vindo, chegou num ponto assim, até voltando um pouquinho falando da equipe, eu comecei trabalhando dentro da minha casa. Então eu tinha acabado de casar, inclusive, eu já fiz uma sala, já fiz meu apartamento pensando em receber os clientes ali. Então, eu tinha um escritório que tinha 2 lugares, assim, que trabalhava eu e mais uma estagiária. E aí, depois dessa estagiária, foi vindo outra, até que a minha sala de jantar estava lotada de estagiário e comigo. E aí, até o meu esposo, que hoje é meu sócio, falou, amor, não dá mais pra ser em casa. Eu tinha uma cachorrinha até que ficava mordendo eles, enfim. Eu lembro dessa época. Então, e aí, falou, não dá mais. Beleza, aí a gente foi procurar uma sala. A gente achou uma sala de 35 metros quadrados. Ficamos ali 1 ano exatamente. Que aí também já estourou, não tinha mais, que essa sala cabia, se não me engano, 6. 6 pessoas, mais eu e mais uma mini mesa de reuniões. Então, 1 ano foi o que eu consegui ficar ali, tive que pagar multa pra sair, porque aí a gente já teve que crescer, que a gente foi pra sala que a gente tá hoje, que é uma sala de 120, mais ou menos, metros quadrados, que aí sim comporta a nossa equipe, comporta para atender nossos clientes, né? Então, hoje a gente foi para essa sala, mas até antes disso, né, quando a gente estava nessa salinha menor, que tava com essa equipe ali crescendo muito, muitos clientes, e assim, como vinham muitos clientes, a gente não tinha esse tempo para parar. Por exemplo, chegava um arquiteto novo para trabalhar lá, eu não tinha isso, meu Deus, o que eu vou passar de padrão para esse arquiteto? Eu sei o jeito que eu faço, mas às vezes a minha estagiária tá fazendo um pouquinho diferente de mim, e eu tinha muito medo disso, de um cliente receber um atendimento diferente do outro, receber um detalhamento diferente do outro, enfim, eu precisava parar para treinar a equipe, e até para, antes de treinar a equipe, padronizar as coisas do escritório, as pastas, as entregas de projetos, desenhos, para que a gente pudesse realmente ter um padrão de qualidade de entrega também, não só de atendimento, porque atendimento a gente sempre atendeu muito bem, né? E isso foi uma coisa que eu sempre passei para todos os arquitetos do escritório. Mas esse padrão técnico mesmo de entrega, né? Além desse treinamento de equipe. Foi aí que eu parei tudo e falei, gente, quem que vai fazer isso pra mim? Isso nem existe, mas eu não consigo fazer, porque eu sempre fui isso muito de executar, né? A gente falou esse negócio de matar a aula pra trabalhar, pra estagiar. É bem isso, porque eu tenho pavor de parar pra me organizar. Não, eu já quero executar, eu lembro da gente na faculdade, a gente ia fazer projeto juntas, e aí a Elo abriu o AutoCAD e já começava a desenhar. E eu falava, não, calma, a gente precisa ver qual layer a gente vai usar, se vai ser o meu ou o seu. A gente tinha todas as canetinhas coloridas que ela organizava na mesa dela antes de começar. Gente do céu! E ela me proibia de pegar as canetas dela, porque eu perdia todas. E eu nem caderno tinha, né? Sim. Eu já queria abrir, começar a executar, começar a fazer, quero finalizar logo, quero, enfim. E a gente não, é sempre de parar pra se organizar. Eu sempre fui essa pessoa do planejamento e você da execução. Exatamente. Então, às vezes, até nos trabalhos, nos nossos grupos, era sempre assim. Eles se organizavam tudo e só me passavam. Elô, você vai fazer isso. E eu entregava o que foi pedido e pronto. Então, eu ficava pensando, gente, eu não tenho capacidade de parar pra organizar isso de layer dentro do meu escritório, enfim, de desenho, de entrega técnica, de que cor que vai ser isso e muito mais, assim, de treinar a minha equipe. E nessa altura do campeonato, Elo, você, nessa posição de prospecção, de criação, é até meio que... Exato, captando o cliente. Não tem como. Atendendo o cliente, financeiramente, assim, falar que você, que é a hora mais cara do escritório, vai parar pra fazer isso. Exatamente, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo eu precisava, entendeu? A gente teve que estacionar, porque já tava num ponto que eu tive que estacionar. Então, que aí que até eu fui atrás de você, mas nesse momento, que até avançando um pouquinho antes da gente falar sobre o nosso começo, eu tive que parar o escritório inteiro, eu tive que falar não para muitos clientes, assim, com dor no coração, para falar, não, a gente vai se organizar, vai parar, vai se organizar, e depois a gente vai abrir a agenda de novo. Porque senão não vai dá. dar. Porque o meu maior medo, que a gente vê muito no mercado de arquitetura, de obra, não só de arquitetos, mas também de prestadores de serviço e tudo. Começa a pegar muito cliente, cai a qualidade do trabalho. E assim, gente, pra falar bem, graças a Deus meus clientes falam muito bem de mim. Mas assim, tem gente que poda. Agora, pra falar mal, você precisa de uma vírgula fora do lugar. Então, assim, eu não queria correr o risco, sabe? De entregar uma vírgula fora do lugar para os meus clientes, de atender mal, de, enfim, entregar projeto, né, fora de padrão, de um cliente comparar com o outro, nossa, seu projeto foi melhor. Então, falei, não, vamos parar tudo. Até porque quando os clientes vêm também por indicação... Sim. Eles já se conversaram, claro, né? Óbvio. Eles já esperam um nível de qualidade. Com Eu até certeza. falo que, às vezes, a gente tá 100 clientes no escritório e a gente dá uma atenção maior, a gente dá uma refinada melhor no detalhamento ou numa lista de compras, enfim. E aí pode ser que
isso que você fez diferente pra esse cliente foi o motivo dele ter te indicado pro outro. E aí, esse outro chegou no seu escritório, você não entrega isso. Então, exatamente. Não, né, tem que não ter um tem padrão. como. Tem que ter um padrão. Pro apartamento de 30 metros quadrados, pra casa de 900 metros quadrados, tem que existir um padrão de entrega para todos os clientes de atendimento, enfim, de parte técnica, de tudo. E foi aí que eu parei e falei, gente, quem vai fazer isso pra mim? E comecei a pensar. Falei, gente, eu precisava de uma organizer do escritório. É isso que eu precisava. Tem organizer de guarda-roupa, de casa. Falei, eu precisava de uma organizer de escritório. Quem vai fazer isso pra mim? Falei, gente, quem é a pessoa mais neurótica, mais sistemática, mais organizada que eu conheço na minha vida? A Gi. Aí eu mandei, né, o áudio pra você. Você mandou uma mensagem. Uma mensagem. Que eu tenho até hoje. É. Oi, preciso contratar um serviço seu. E, tipo, nunca mais falou nada. Daí eu falei, gente, lá vem. O que ela quer? E no primeiro momento, eu achei até, quando eu vi, assim, a notificação, eu falei, bom, ela tá me encaminhando a algum cliente, sabe? Não sei, nunca imaginei isso. Aí eu só respondi, lá vem. E aí, depois você começou. E foi muito legal, Elô, que você já veio com o problema que você tava. E você que criou essa solução também, né? Então, quando as pessoas me perguntam também, de onde você tirou essa ideia? Na verdade, você me deu essa ideia, né? Eu só descobri que eu tinha essa habilidade mesmo pra fazer tudo isso, né? Mas você que falou, eu tô com esse problema e eu preciso disso, disso e disso. Então, você já veio com tudo relatado de que você precisava de todos esses padrões. E, de fato, eu percebi que sim, eu poderia fazer isso pra você, que eu sabia fazer isso, né? Eu nunca tinha feito, eu não tinha nada estruturado. Também tava tudo na minha cabeça. Mas eu falei... É a sua cara. Por um momento, eu pensei, eu não acredito que alguém vai me pagar por isso, porque pra mim isso é muito óbvio, pra mim, né? E às vezes até por isso que nesse primeiro momento, inclusive, eu não dei tanto valor, né? Porque eu não sabia o quanto isso valia, de fato. Pra quem tem calafrio de pensar nisso, né? Eu falei, gente, eu fazer isso, jamais, não tem como, não tem como. E você é a pessoa pra isso, né? E aí foi muito legal, a gente ficou alguns meses também muito juntas, né? Estruturando isso. Sim. De uma semana pra outra eu já tava dentro do seu escritório. E você, inclusive, até achou que isso seria uma contratação esporádica, né? Sei lá, talvez um serviço que eu ia fazer pra você. E, na tipo, sua casa. seguir minha vida. Né? Não, e ficou muito quando você, tempo. de fato, falou tudo isso, e eu falei, caramba, de fato, eu senti no meu coração que era isso, sabe? Que eu tinha... como propósito mesmo, e era algo também que a gente sempre conversou muito, né? Eu olhava pra você e eu falava, Elô, no que eu sou boa? E aí você sempre falava, você é muito boa com decoração, porque era com isso que eu trabalhava, exato, né? E eu falava, não é isso, tem mais, no que eu sou boa? Porque muitas vezes a gente não se enxerga mesmo, né? Tipo, essas qualidades, eu sempre falo que o nosso talento tá dentro da gente. É no que você é boa e às vezes você não percebe que você é boa. E eu te perguntei isso tantas vezes, e essa resposta nunca veio, e aí, quando de fato. veio, eu nem sabia que eu tava te dando essa resposta. Exato. Eu só tava desabafando que eu precisava no meu escritório que você fizesse. Mas nunca imaginei também que isso se tornaria um serviço que você ia prestar pra outros escritórios. Nada disso. Eu só precisava de um bico seu ali, de uma ajuda, né? Sim. Não, e foi muito legal ver também tudo que a gente transformou dentro do seu escritório, né, Elô? Você pode falar muito mais do que eu nesses resultados, assim, palpáveis, mas foram eles que me motivaram e que falaram... Meu, isso funciona, isso os escritórios carecem disso e eu também, vou levantar essa bandeira. Isso, e também a questão, assim, de quanto você foi importante na questão de personalizar. Porque, por exemplo, a gente tem o nosso jeito de entrega de projetos, que às vezes é diferente de um outro escritório. E agora que você trabalhou, por exemplo, com vários escritórios de arquitetura, você pode falar isso mais que ninguém. Por mais que às vezes o arquiteto entregue o mesmo serviço. Não, cada escritório entrega de um jeito diferente. E a gente vê justamente de acordo com as necessidades, com os outros clientes que eu já atendi. Não, ó, tanto que até nos detalhamentos. Gi, precisa ser feito isso. Mas escreve isso. Não, isso não. Eu quero escrever assim, eu quero fazer desse jeito. Não, se colocar a cota desse jeito, o fornecedor não vai enxergar porque já teve um outro cliente que fez. Então, assim, essa questão de personalizar tudo que a Gi ia fazendo no escritório, ia perguntando, tipo, isso aqui funciona, isso aqui vai funcionar, como que a gente... Então, e foi uma conversa não só entre nós duas, né? A gente começou, nós duas, que acho que
até para passar essa problemática, esse briefing, a gente pode falar assim, e depois entrou a equipe toda, né? Então imagina a Gi ali com quantas pessoas estavam na época, já chegou a ter 12, né? Pessoas palpitando na sua cabeça, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E pra Gi filtrar e falar, não, então esse vai ser a melhor forma, de acordo com o que todo mundo tá falando. Porque cada um acaba tendo uma experiência, né? Essa parte dos desenhos, né, Exato. principalmente. Por exemplo, eu tenho um gestor lá que é pra parte de arquitetônicos, outros gestores que são pra parte de interiores, um que cuida mais dessa parte mais macro, outros na parte mais de decoração. Então, todo mundo precisava estar falando ali o que funciona pra si, pra gente chegar no melhor resultado. E eu também com a minha experiência, e eu queria alguma coisa prática, porque a gente também corre contra o tempo, né? Então, a gente precisa pegar vários projetos e entregar. O meu prazo já é extenso e o cliente ele sempre quer prazo mais curto, né? Então, também, assim, uma coisa que também não dificultasse muito na hora do desenho. Tem que ser uma coisa objetiva, prática, que se faça entender, né? Então, de você filtrar tudo isso e colocar dentro de um padrão que a gente utiliza até hoje. Faz quanto tempo já? 4 anos? 3 anos? 3, eu acho. 3 anos, né? Que isso tem sido aplicado e aperfeiçoado no escritório. Porque é o que a gente estava conversando também, que você gerou um padrão que hoje meus arquitetos aperfeiçoam até hoje, assim, tipo, dentro do seu próprio padrão. Sim. Então, vamos adicionar uma legenda aqui, mas dentro do padrão da Gi. E aí, às vezes, eu faço alguma coisa, aí as minhas arquitetas até dedam pra Gi, tipo, porque eu sou a mais desorganizada nesse sentido, né? E fala assim, Elô, não tá dentro... não tá fazendo. A Elô não tá fazendo dentro do padrão da Gi. Ai, gente, coloca aí no padrão pra mim. Mas é bem isso, é uma coisa assim que não fica travada, né? Como que eu falo? Não é engessado, é uma coisa assim que abre possibilidades pra você ir aperfeiçoando, né? Não finaliza o seu serviço ali, não morre ali, né? Não, eu acho que isso é o maior diferencial, assim, da minha metodologia em si, que é entender você como escritório, qual é o posicionamento que você quer, né, como escritório, qual é o público que você quer atender. Então, a gente tem que pensar, o projeto, ele vai ser mais extenso, né, qual que é o tempo médio ali do projeto dentro do seu escritório. Ele é mais rápido, ele é mais devagar, você preza mais pela qualidade, você preza mais pela quantidade, e não que um tenha, né, não que seja uma discrepância entre outros, mas sim, existem escritórios que precisam que esse projeto saia bem mais rápido do escritório, de acordo com o público que ele está lidando, né? Então, toda a nossa metodologia ali de estabelecer os processos que mapeiam tudo, né? E aí depois ir para os documentos e para as pastas até o final ali do desenho técnico, ele tem um caminho, só que dentro desse caminho existem inúmeras vertentes, né? E aí é aí que entra a personalização. Então, o que funciona para o seu escritório. Né? Então, não é chegar e falar, Elô, você vai fazer isso. Não, qual é o melhor jeito de se fazer para se chegar nesse resultado, tendo todo esse briefing que você me passou. Sim, e o legal também é que chegaram muitos feedbacks, não só dos clientes, né, que vem aquele projeto lindo, maravilhoso, mas também da equipe técnica de obra. Então, os engenheiros que executam as nossas obras, até os fornecedores, o pintor, o pedreiro, o pessoal do revestimento, o eletricista, assim, nossa, Elô, tá muito top o seu projeto de executar, nossa, tá muito claro. Então, assim, engenheiros falam, Elô, não existe detalhamento como o seu. Porque, assim, tem tudo que a gente precisa estar ali, entendeu? Até a questão que nem a planta de layout que a gente implementou, saber o que vai em cada parede. Então, é uma clareza na obra, né? Então, pra quem se dá o trabalho de pegar e ler, né, o projeto certinho, assim, não só o feedback dos clientes, mas, assim, da equipe técnica que executa, né? Nossa, foi, assim... Inclusive, foi um dos feedbacks bem interessantes que eu nem imaginava, né? Eu imagino mais o feedback de você, de ter essa equipe mais independente, né? Do tempo otimizado ali com a equipe em si. Também, super. Não, isso é pra mim a principal. Mas, assim, também teve esse feedback externo que eu achei muito interessante. Que eu também não esperava. Perceberem, exato, né? De quem está efetivamente utilizando o detalhamento para execução, ter esse retorno de que está muito claro, que minimiza erros, né? Porque, assim, um detalhamento que não tá claro, uma coisa que fica, né? Fora que, assim, ele vai ter que ligar para perguntar. E isso também toma tempo da gente no escritório. Então, assim, a obra flui mais rápido. Óbvio que a gente tira muita dúvida de fornecedor mesmo, assim, para outras coisas. Mas, assim, não por conta do detalhamento que não está claro, né? O detalhamento tá muito claro e é muito certeiro. Agora, essa questão da agilidade interna, da independência, né? Virou um computador, realmente, nessa questão da equipe treinada, de questão de delegar, né? Então, como que foi, eu ia pegar esse gancho mesmo, como que foi essa parte aí do delegar? Porque eu vejo que é uma das coisas, assim, que os escritórios pecam muito, o sócio, assim, com
Não sei se é tanto do ego, mas também aquele medo de, Ser tipo, ninguém controladora. vai fazer melhor do que eu, o negócio é meu. Então, de pegar tudo pra si, né? E eu vejo o seu movimento, por exemplo, muito contrário a isso. Você sempre deixou muito na mão da equipe. Você, lógico, né? Treinou eles pra isso. Mas como que foi essa transição aí? Você tinha medo? Você foi mesmo assim? Então, eu sou muito controladora, né? Isso é um traço da minha personalidade que eu tento me disciplinar. Mas, assim, no começo era difícil, sim. Mas, assim, eu percebo que tudo a gente não consegue fazer. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente criativa. Eu viso muito a questão de tendências, de bom gosto. Eu que gosto de passar toda a parte de criação na minha mão. Só que eu percebo, eu sou técnica também, mas eu preciso me consultar o tempo todo. Então eu falei, por que não criar uma equipe técnica melhor do que eu nisso? Porque aí eu tenho frente para ser ainda mais criativa. Eu tenho frente para pesquisar, por exemplo, ainda mais tendências, para estar mais atualizada naquilo que eu vou colocar de inovação nos meus projetos, né? E eu não preciso me aprofundar tanto, porque assim, quem faz tudo não faz nada bem feito. Isso é certo. E a gente não tem tempo de ser bom em tudo. Então, por exemplo, hoje a minha equipe técnica é 1000 vezes mais inteligente na parte técnica do que eu. Eu tô criando projetos. Gente, como que dá pra fazer isso? Vai ser serralheria, vai ser madeira? Dá pra executar isso dessa forma? E aí eles ficam, Elô, se você fizer assim, assim, assado, você tem que prever uma estrutura assim, então a parede atrás tem que ser um gesso estruturado, tem que ser isso. Então, assim, eles são muito mais técnicos do que eu nesse quesito. E por quê? Porque eu invisto neles nessa parte técnica. Então, eles estão sempre indo pra feira, indo pra cursos técnicos. Então, assim, o nosso escritório investe realmente nos nossos arquitetos para que eles sejam muito bons naquilo que eles fazem, né? E aí também a parte criativa, eles precisam ter bom gosto. Eles precisam estar por dentro daquilo, então mando sempre pra Casa Cor, pra feira, E de ter o seu olhar, né? Exatamente, Direcionando olhar pro seu treinado. olhar. Eu faço questão de falar, gente, isso aqui eu não gosto, isso aqui sim, olha, isso aqui é o acabamento. Então a gente tem grupo no Instagram juntos, que eu mando direto em inspiração, referência. A gente tem grupo no WhatsApp. É o tempo todo se comunicando, então eles têm realmente o olhar treinado. Hoje, por exemplo, os nossos clientes, todos a gente tem grupos no WhatsApp, sempre comigo e com mais um gerente responsável pelo projeto. Então, eles respondem muito no WhatsApp. Por exemplo, eu tô aqui no podcast, nenhum cliente está deixando de ser respondido, porque tem gerente no WhatsApp assumindo, exatamente. Depois eu sempre vou lendo, vou vendo. Não tem uma vírgula que eu mude do que eles falam, sabe? Porque assim, eles estão muito bem treinados. Então eu percebi que o meu escritório pode entregar algo muito melhor do que só eu. Então, eu não consigo ser perfeita em criação, na parte técnica, em responder o WhatsApp rápido. E assim, o que é a queixa que a gente ouve? O escritório de arquitetura demora muito para se responder o WhatsApp. O escritório de arquitetura faz umas coisas lindas, mas não é executável. Isso, aquilo. Então, isso não acontece no nosso escritório, porque cada um tem sua frente. E eles são os melhores naquilo que eles fazem. Então, eu posso dizer, eu sou melhor na parte criativa, eu tenho os melhores arquitetos na parte técnica. Eles são muito bons em responder o WhatsApp, meus clientes que o digam, eles são muito ágeis, eles dão uma assistência muito boa, que eu não conseguiria dar sozinha, até pelo fluxo que a gente tem, pelo tanto de compromisso que a gente atende, assessoria. Então, assim, eu percebi isso, que pra gente atender melhor, a gente precisa dividir os serviços, porque aí a gente consegue os melhores em cada frente, né? E juntando, forma uma equipe perfeita. Exatamente. Do que um só fazendo, né? E isso desde o começo, né, Elo? Eu lembro quando o escritório era na sua casa e você comprava curso de render, de outras coisas, assim. No sentido de, mesmo quando você era pequena. Então, em vez de você comprar um curso de render pra você fazer, você já começou a investir na equipe sempre lá atrás. Sempre. Né? Tanto que, assim, os arquitetos que hoje estão comigo eram estagiários no meu escritório. Então, começaram como estagiários. Então, eu investi muito neles pra hoje eles estarem comigo, quererem estar comigo, quererem fazer parte da minha equipe. E, assim, até hoje a gente investe. Eu faço questão, né, de sempre investir neles para que eles sejam o melhor naquilo que eles fazem. E todos os meus clientes passam a conhecer, porque eu já explico isso pro cliente na hora que ele chega no escritório. Olha, você não vai ser atendida só por mim. Eu sou parte criativa, eu que faço toda a escolha e curadoria. A gente tem uma equipe técnica. Quando a gente vai desenhar todas as internas dos seus armários, é o meu gerente que vai conversar com você. Quando a gente vai entrar na parte de obra, de assessorar, de tirar dúvida, eu também vou, mas normalmente é mais eles que ficam à frente disso. E eles passam a conhecer o gerente, eles adoram, assim, atendimento e tal. Então, assim, passam a realmente entender ali que o escritório é formado não só por mim, né? O escritório tem o meu nome, mas a equipe Elo Trindade, né? É uma equipe, assim, de excelência, né? Então, todos os clientes entendem isso e adoram essa experiência, né? Os feedbacks que eu tenho, nossa,
sobre o que os clientes me relatam sobre a minha equipe, sobre a forma que foi atendida, né? A forma como foi conduzido o sonho, né? Que é o morar, a casa, tudo, assim, é bem bacana esse feedback que a gente tem dos clientes. Então, eu acredito que foi muito mais assertivo eu delegar do que eu querer controlar tudo pra mim. Acho que se tivesse tudo na minha mão, eu teria perdido o controle também, não teria entregado tudo que eu já entreguei até hoje em relação à excelência, né? Ao trabalho. E que também isso só foi possível, né? Delegar, você fez porque você padronizou tudo. Com certeza. Né? Então, com certeza. eu sempre falo que esse é o passo a passo, o roteiro ali do negócio, né? Então, a gente vai estruturar pra padronizar, pra você delegar, pra você crescer. Exatamente. Não tem como, né? Você tá com 100 projetos ao mesmo tempo, você tá com uma equipe de 20 pessoas e achar que você tá grande. E cada arquiteto entrega de um jeito. Eu nem sei o jeito que tá sendo entregue pro meu cliente, não tem como. Eu tenho certeza da forma como está sendo entregue pra cada cliente, porque é o mesmo, né? Todos os arquitetos trabalham da mesma maneira, fazem a mesma entrega, isso só foi possível por conta do serviço da Arc Organizer. E que, inclusive, eu já falei, né? A Elo até achou que isso ia ser uma contratação esporádica, né? Mas que isso, de fato, virou um negócio. E, Elo, quanto mais eu ia vendo esses feedbacks, assim, dentro do seu escritório, assim, os meus olhos iam brilhando cada vez mais. Eu falava, é isso que eu quero levar para os escritórios, é isso que eu quero, de fato, ensinar e aprimorar cada vez mais, elevar a régua, né, dos escritórios. E não eles ficarem ali se batendo com uma rotina desgastante, né, achando que isso é normal. Não é normal, é comum só, né? Sim. E aí, uma coisa legal também foi que, quando você chegou nesse primeiro momento, você falou sobre esse negócio aí de crescer, né? Sobre você precisava estruturar para conseguir delegar e principalmente pelo padrão de qualidade também, né? E aí, depois que eu atendi o seu escritório, eu comecei a atender outras demandas, digamos, que eu fui vendo que não era só o fato da organização, não era só o fato do padrão, e sim que isso trazia outros tipos de liberdade. Então, já chegou o escritório até mim que falou, Gi, eu nunca tirei férias. Meu escritório tem X anos e eu nunca consegui tirar uma semana de férias. Então, olha só, né? Toda essa organização, então, que gera essa equipe mais independente. E até também que chegou uma arquiteta pra mim e falou, Gi, eu preciso te contratar porque eu quero engravidar. E eu falei, gente, olha o ponto, né, que chegamos. E você não foi isso de primeira, Sim. mas também isso se fez no longo prazo, muito, né? óbvio. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Na época eu tinha acabado de casar, não estava bem longe do meu radar, mas eu sabia que esse momento ia chegar. E naquele momento eu falava, gente, meu escritório vai parar. E hoje foi super possível, né? Graças à minha equipe. Óbvio, gente, arquiteto não tem aquelas férias que você vai desligar o celular, que você vai relaxar. Mas assim, o escritório roda sem você. O escritório roda super, né? Com você assessorando, com você ali, olhando. Porque assim, a partir do momento que você tem o seu escritório, você não desliga, né? Você tem que estar ali, enfim. Mas você pode sim, né? Nossa, eu viajo muito. Principalmente a maternidade foi algo assim. Eu fiquei 1 ano trabalhando de casa. Eu ia pro escritório só pra fazer atendimento ao cliente. Então, isso quando o Beto nasceu. Quando o Beto nasceu. Até o último dia você estava no escritório. Não, até o último dia, até parir, eu quase parei no escritório. Depois eu falava assim, não, 1 mês eu vou estar voltando, eu deixo com as avós e vou pro escritório. Só que, gente, a vida muda, né? A gente morde a língua sendo mãe em todas tudo que você falou, você vai fazer diferente. Então, assim, eu achei que eu super conseguiria com 1 mês largar ele e voltar pro escritório. Eu falei, não consigo, eu preciso ter ele ali perto. Mesmo trabalhando, eu preciso ter ele ali. Enfim, então, trabalhei de casa, montei e falei, vamos montar meu home office aqui. É super possível, porque hoje, como eu sou muito mais parte criativa no escritório, então eu até prefiro estar mais ali focada. E a minha equipe, né, girando ali, rodando no escritório. Eu ia para o escritório para fazer atendimento, ia para fazer reuniões com a gerência, né, para estar ciente de tudo. Mas eu consegui trabalhar 1 ano, né, em home office, assim, né, vamos falar assim, parcial, né, estando mais perto ali do meu filho, conseguindo atender as demandas. Aí esse ano, né, que ele tá com 1 ano e 3, esse ano eu voltei já presencial no escritório, né, mas assim, ainda assim, tem alguma demanda, tá doente, semana passada tava doentinho, falei, não vou trabalhar de casa, porque, né, enfim, tem isso. Então eu tenho essa flexibilidade sim, além de viajar bastante, né, também, eu acho que viagem pra arquiteto, gente, é obrigação. Né? Principalmente pra quem faz parte criativa, às vezes eu tô com um projeto travado, eu vou viajar, eu volto, eu faço 200 projetos de uma vez. Então, assim, eu acho que isso pra gente é muito importante também, né? Então a gente tem que ter essa liberdade sim. E essa questão
de ter a equipe organizada, o escritório andando sozinho, os padrões, né, ali, todos sendo entregues, a gente vai mais tranquila, né? A gente consegue ter um pouquinho de vida social, a gente consegue ser mãe, a gente consegue, né, se organizar. Uma rotina mais previsível, exatamente, eu falo, né? Exatamente. Sem muito apagando incêndio o tempo todo. Exatamente. Sem ficar com medo. Nossa, será que o meu cliente está sendo atendido mal? Não, nunca aconteceu isso. Nem por um minuto, nem quando eu tava no hospital, isso, né, ganhando o Beto, isso nunca aconteceu, tenho certeza, porque a minha equipe tava ali preparada, treinada, os projetos estavam sendo entregues da mesma maneira, então tava tudo certo, né? Alguma coisa mudou quando você tava nesse período aí de maternidade pós-Beto, no sentido de organização interna? Alguma coisa que vocês fizeram ou vocês seguiram? Eu acho que mais essa questão, assim, de fazer reuniões online com a equipe, né? Então, eu não tava sempre lá pra equipe, ou eles se organizavam pra falar comigo nas reuniões que eu estava presencial, ou em reuniões online que a gente fazia. Então, assim, mais essa comunicação com a equipe, que foi um pouco online, mas que eu acho que não mudou nada, assim. Até, por exemplo, quando eu tô com muita criação, hoje eu até peguei um pouco disso pra ficar em casa. Então, eu percebi que eu rendo muito mais na parte criativa quando eu tô trabalhando de casa. Então, por exemplo, eu tô com muita criação pra fazer, às vezes eu tiro uma semaninha e fico lá focada nisso. Então, assim, coisas que eu não fazia antes da maternidade, que eu aprendi depois de trabalhar um pouquinho em casa. Sim. Mas, assim, acredito que nada piorou ou, enfim, deixou a desejar em nada. Assim, foi só frentes que a gente foi ajustando ali, né? Enfim, mais essa questão da independência da equipe, de às vezes já resolver alguma coisa, enfim, sem precisar ficar me relatando o tempo todo. Mas eles já estavam super preparados para isso, então foi super tranquilo. Muito legal, Elo, ouvir sobre tudo isso. E eu sempre falo que você é meu orgulho, né? Você é o meu. Tanto de ter essa visão, né, do seu negócio. Eu sempre te admirei muito nessa questão de... Igual eu falei no começo, você sempre foi muito atrás, né? E eu também sou muito orgulhosa de ter o meu nome na sua história, assim como você é sempre na minha. Eu falo, nossa, eu vou contar essa história pra sempre. Porque tudo começou, né, por sua causa. E o quanto você cresceu, o quanto você se preocupou com essa gestão logo no início, né? Que talvez isso também seja um dos problemas, assim, que eu vejo os escritórios que já estão ali com uma equipe gigantesca, com um nome muito consolidado, mas que a hora que a gente entra dentro, a gente fala, meu Deus do céu, o cliente... Claro, não faz a mínima ideia do que acontece ali dentro, né? Mas se ele soubesse, teria outra visão. Sim, né? Eu acho assim, você falou logo no início, mas eu queria ter feito mais no início ainda. Porque como eu te falei, tava com 3 anos de escritório, né? Já tava com um nome, né, um pouco consolidado, tava com muito cliente e eu tive que estacionar. Gente, é horrível você falar não para um projeto. Eu sou sedenta para fazer. Às vezes a pessoa chega ali para fechar um projeto comigo, eu quero cobrar R$1 o projeto para fazer logo esse projeto, que eu fico imaginando, nossa, vou fazer isso, aquilo. Imagina você ter que falar não, né? Então, pra falar, não posso pegar agora, eu só posso te atender daqui tantos meses. Então, assim, o cliente tá ali, ele não vai esperar, né? E teve clientes que aguardaram. Então, isso foi muito, muito legal também, a gente ter essa visão, né? Do cliente querer o nosso trabalho e aguardar. Mas, assim, se eu pudesse voltar e se eu pudesse dar um conselho antes de crescer cliente, antes de começar a pegar muito, aproveita que no começo a gente tem um tempo disponível. Vocês acham que vocês estão sem tempo? Vocês não estão, se vocês começaram agora. Então aproveita agora pra fazer, porque depois só vai virando uma bola de neve e aí pra você parar seu escritório, pra você estacionar, falar não, pra depois voltar, é muito mais difícil. Sim. Não, e demora demais também. Tem escritórios grandes que eu já atendi de ter demorado mais de 1 ano pra finalizar esse processo. Então, pensa, você quer hoje, você precisa hoje estruturar... E eu te falar que a gente vai terminar daqui 1 ano. Mas você só demora 1 ano por quê? Porque já tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Talvez se você parasse antes de ter tanto cliente... é bem mais rápido. O fluxo é mais rápido, você já organiza, beleza. Agora, com o escritório rodando, com o prazo rodando, com entrega... Enfim, você tendo que atender cliente, como que você vai parar pra organizar? Não dá, sabe? Você não tem férias, assim, né? As obras não param, os clientes não param de chegar. Então, realmente, o conselho que eu dou é... Vai o quanto antes. Né? Mas se já tá com o escritório andando, mesmo assim, esse 1 ano vale a pena, porque realmente foi uma virada de chaves no escritório. Tem um escritório, isso assim, todos os meus arquitetos, todo mundo que trabalha no escritório, desde anos depois, tem o Elo Trindade, antes de Gi e pós Gi, sabe? Então isso foi realmente
muito importante pra gente poder crescer, pra gente poder entregar o melhor serviço pro cliente, pra qualidade, que nem você falou. Hoje a gente preza muito mais qualidade do que quantidade, apesar de a gente ter um alto fluxo de projetos. Nosso projeto é um projeto lento, que a gente pode falar, a gente entrega num prazo um pouco mais extenso, justamente por conta da nossa entrega, né? Que atende esse público A, esse público alto padrão que quer a qualidade máxima, né? O melhor. Então, para isso, realmente, isso só é possível por conta da nossa organização, por conta de tudo que a gente criou lá atrás. Né? Muito legal, Elô. Eu vou aproveitar então para também fazer a minha propaganda e falar que eu não atendo. Hoje vocês me veem atendendo escritórios grandes, né? E às vezes as pessoas olham e falam, agora ela só atende esses escritórios. E não, muito pelo contrário. A gente tem a nossa metodologia muito bem estabelecida e a gente criou 2 tipos de serviço. Então, um é o nosso curso, onde tá toda a nossa metodologia já descrita lá. Então, com todos os nossos modelos, que roteiros. Eu tenho esse curso, né? Eu faço parte. Tem, A gente tem o grupo de networking, que é super legal, você vê o quanto ele é ativo ali. Então, principalmente para quem tá começando ali, pensa, ter um grupo onde elas se sintam seguras em compartilhar. Tô com um projeto assim, tô com medo de cobrar, quanto vocês cobrariam, como que vocês fariam, tô com essa situação, como que eu saio dessa, né? Então, todo esse compartilhamento eu acho também muito importante, porque eram dúvidas que a gente tinha no início e que não tinha ninguém pra recorrer, né? Às vezes a gente, por exemplo, você abriu o seu escritório, mas eu entrei dentro de um escritório, então as suas dúvidas não eram, eu não podia solucionar. Muito diferentes também, né? Sim. Então a gente, por mais que a gente tivesse um grupo muito bem formado, nem sempre uma podia suprir, ajudar, né? a outra. Ajudar a outra. Então, isso eu falo que é uma dos pontos mais legais, assim, do nosso curso, que é realmente, pra quem tá começando, entender todo esse caminho que, igual você falou, né? Cada um vai ser de um jeito. Então, como a minha metodologia vai te mostrando qual caminho você tem que seguir, qual caminho você... qual vai ser o melhor para você escolher de acordo com o que você quer, né? Como você quer se posicionar, qual cliente você quer atingir. E aí sim, para os escritórios que já estão maiores e que não têm esse tempo de parar para fazer, aí sim eu atendo através das minhas consultorias, aonde eu desenvolvo personalizado e já entrego pronto pro escritório pra gente já treinar a equipe e acelerar esse processo, né? Então, independente, tá começando ou... Já tá com tudo rodando, né? Ainda dá tempo. Eu sempre falo, sempre dá pra refinar ainda mais, impulsionar o escritório, porque... É uma virada de chave, né? E a Elô também falou sobre muitos aspectos aqui que também mudou no escritório dela. E você quer adicionar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. E falar pra Gi dar uma revisada no meu escritório já, né? Que já faz o quê? 3 aninhos que 3 você foi lá. anos. Porque direto, aí as meninas postam alguma coisinha ali, algum detalhamento, algum spoilerzinho lá. Cadê não sei o quê? E não, e por causa do curso também, né? Que daí a gente começa a comentar alguma coisa, ela já vem no meu privado. Por que eu não tenho isso? O que é esse documento que eu não tenho? Exatamente. Então já tem que dar uma aprimorada, porque isso que é legal, né? Como você atende muitos escritórios, a cada escritório que você passa, né, o seu atendimento eu acredito que vai... Com certeza. Né, vai se aprimorando, vai crescendo. Então, às vezes, tem que voltar nos escritórios antigos e dar uma repaginada também. Não que a gente precise, que já tá... top, mas sempre tem coisa pra melhorar, com certeza. Não, é isso, é esse refinamento, né, que eu sempre falo. A gente sempre tem que estar aprimorando, não é porque também organizou uma vez que, é isso e pra sempre vamos fazer isso. Não, a gente também tem que sentir, né, do mercado. Você também mudou muito o seu posicionamento de 3 anos atrás. Com certeza. Então, seja de nível de cliente, seja de nível do olhar mesmo refinado, a experiência do cliente, você tem investido muito nisso. Sim. E isso tudo são aprimoramentos que a gente vai fazendo constante, né? não tem como. Com certeza. Então, por isso que eu falo também, às vezes o escritório já tá lá mega consolidado, com o nome feito e fala, não, time que tá ganhando não se mexe, né? Não, jamais. Não é assim. Sim, né? com certeza. A gente precisa a cada vez mais rever... Pra melhora, né? Pra melhoria. A gente nunca para de trabalhar, nunca para de evoluir, né? Então, nunca para de aprender, nunca para de ir atrás das coisas. E eu acho que essa questão de melhorar sempre. Então, independente do ponto que o escritório tá, sempre tem algo pra melhorar, sempre tem algo pra gente entregar mais pros nossos clientes. Elô, adorei nosso bate-papo. Eu também. A gente sempre conversa muito sobre isso, né? E foi uma honra também estar hoje aqui com a Arc Select pra gente compartilhar sobre essa nossa linha de raciocínio. Obrigada, Arc Select. Obrigada.